Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja e acredito muito que esteja. E aí, tem aproveitado, tem lido, tem estudado? Porque nós precisamos buscar, precisamos estudar, precisamos ir, como os bereanos, né, nós já dissemos, eles estudavam e viam se aquilo era aquilo mesmo, ou seja, se aquilo que eles estavam ouvindo, né, principalmente do apóstolo Paulo, era de fato aquilo que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então é importantíssimo que nós possamos ir à Bíblia, ir à palavra de Deus, para que ela fale ao nosso coração, ok? Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado por mais uma vez o Senhor nos presentear com a vida. Estamos aqui, queremos abrir a tua palavra, falando um pouco mais acerca de ti, dos teus propósitos para nós. Abra nossa mente, nosso coração e nos faz, Deus, seguidores de fato e de verdade do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, no último vídeo nós falamos um pouquinho sobre a condição dos mortos, né? Lá atrás, em Gênesis, foi dito certamente não morrereis, e aí isso precisou ser sustentado, né? Uma mentira que precisou ser sustentada durante milênios, e ainda é sustentada. Bom, agora, o que a Bíblia fala? Eu disse que nós íamos conversar um pouquinho sobre 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15, você vai encontrar Paulo falando sobre a ressurreição. Dos versículos 51 em diante, e aí eu sugiro que você leia o capítulo 15, tá? Associado também a alguns outros textos que nós vamos comentar aqui, mas eu quero que você faça o exercício de buscar esses textos e encontrar esses textos, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e diante, Paulo dizendo mais ou menos assim, talvez eu não me lembre de todas as palavras, tá bom? Mas mais ou menos assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles, né, para o encontro com o Senhor nos ares. E ele diz assim: e quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é imortal se vestir daquilo que é imortal, né? Então tragada foi a morte, né, pela vitória, pela vida, né, pela morte. Onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Ok? Então o texto ele diz basicamente isso. Agora eu quero levantar alguns pontos para nós conseguirmos dar sequência naquilo que nós estávamos conversando. Eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu falar da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus permitiu que ele morresse, né? Marta até disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, né? Aí ele menciona para ela e para os que estavam ali o seguinte: ele não morreu, mas dorme. Então, eles ficaram meio, né, reticentes em relação a isso, mas Jesus simplesmente deixou que o tempo passasse. E ele falou assim: me leve até onde está o esquife, né? O corpo do Lázaro. Naquela época, né, inclusive tem muitas provas disso, né, histórias, e histórico também em Israel, na região da Palestina, de grutas, né, ou cavernas, eram cavadas, ou eles aproveitavam as cavernas, compravam a propriedade e aí faziam ali a sua sepultura, né, o seu túmulo, né. Então Lázaro foi colocado dentro de uma dessas cavernas. Aparentemente, essa caverna era não muito profunda. Isso aí só estou dizendo, mas é uma conjectura. Não sei exatamente como era e também não vem ao caso. E ali colocava-se uma pedra na frente, né? Por causa do mau cheiro, por causa dos animais que podiam vir, aves de rapina e animais carniceiros, enfim. Então se colocava uma pedra na frente da sepultura ali, né? No caso do lugar onde o morto estava. Eles eram atados e embalsamados. Quem tinha mais dinheiro embalsamava com unguento e tal, tinha toda aquela preparação lá. Quem não tinha, então eram amarrados, né, ou como múmias, enfim, amarrados ali, envoltos em lençóis, colocava dentro a pedra na frente e pronto, era assim que ficava. Ok, Jesus então foi conduzido até o local onde Lázaro estava. Alguns de vocês conhecem, né? Jesus ordena para que eles tirem a pedra, né? Outros até falavam assim: mas por que Jesus, que tem poder para ressuscitar os mortos, não removeu a pedra com o seu poder? Aquilo que nós podemos fazer, Jesus não fará por nós, ok? E isso foi uma lição para os que estavam ali e para nós também. Removeram a pedra, Lázaro estava ali dentro. A Bíblia fala que já cheirava mal, então imagino que as pessoas se afastaram daquela situação. Jesus olha para ele
Lembra que ele falou, nosso amigo dorme, Lázaro dorme, vou despertá-lo do seu sono. Quando ele chega na sepultura, ele olha para o esquife, olha para o corpo e diz assim, Lázaro, sai para fora. E Lázaro então saiu, ressuscitou, a vida voltou para ele. Lá no vídeo passado, eu falei sobre o sopro de Deus, que soprou nas narinas do homem, e então ele passou a ser uma alma vivente, não a ter uma alma, ok? O que nos traz vida é este sopro de Deus, é o fôlego de vida, tá? É o nefesh, né? Ou pneuma. Quando Jesus pronuncia o nome Lázaro, sai para fora, isto volta, esse fôlego volta para Lázaro, vai em direção a Lázaro, e Lázaro agora é tomado de volta com vida, né? Ali estava o corpo, né? O pó que voltaria ao pó, e o fôlego de vida voltou para ele, e ele passou a viver novamente. Lázaro não estava no purgatório, Lázaro não estava no seio de Abraão, como alguns, né, pentecostais acreditam. É uma parábola que Jesus contou, depois nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas agora eu quero me deter a este único detalhe. A Bíblia fala de duas ressurreições. Essas duas ressurreições acontecerão, uma, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, esse retorno primeiro que nós estamos aguardando, e a segunda, segundo Apocalipse, depois dos 1000 anos, ok? Então vamos falar da primeira. A Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder algum, nem dano causará a segunda morte, ok? Então, o que é essa primeira ressurreição? Primeiro que a Bíblia diz assim, aos homens foi permitido ou conferido morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus agora, haverá um juízo, punição para os ímpios, para aqueles que não buscam a verdade, não vivem na verdade, não praticam a verdade, mesmo que conheçam a verdade. Para os ímpios haverá punição. A Bíblia diz que os ímpios, por ocasião da volta de Jesus, eles morrerão pelo fulgor da glória deles. Por quê? Não é que Deus vai matar os homens, é que ele vai destruir o pecado. E para aqueles que sua essência se tornou o pecado, matando o pecado, automaticamente eles morrem, ok? É uma bomba agarrada a um homem-bomba, né? Agarrada a um homem, no caso, né? Aí o homem-bomba. Quem explode não é o homem, quem explode é a bomba. Mas se a bomba explodir, agarrada ao homem, naturalmente, ele vai explodir também, correto? Então esse fim que Deus dará ao pecado, infelizmente, também acabará com todos aqueles que amam e praticam a injustiça, amam e praticam o pecado, ok? Então Cristo volta, os ímpios, eles são desfeitos, são fulminados pelo fulgor da glória da volta de Jesus. Vão para o pó da terra. Os ímpios que já deitaram no pó, que estão dormindo o sono da morte, não ressuscitam nessa primeira ressurreição. A Bíblia fala de uma única ressurreição de ímpios nesse momento. São aqueles que traspassaram a Jesus, são aqueles que feriram e mataram a Jesus. Nesse grupo está Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Esse grupo vai ressuscitar. Por que vai ressuscitar? Jesus fez uma promessa a Pilatos. Desculpe. Quando ele foi levado a Pilatos, né? Pilatos olha para ele e fala assim: faça algum sinal para que eu veja. Aí ele falou assim: nenhum sinal verá. Agora não. Mas você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então, para que isso se cumpra, eles se ressuscitam, olham Jesus, veem Jesus, pronunciam todos juntos, antes da morte, pronunciam todos juntos o que está em Filipenses capítulo 2, versículos 9 em diante, que diz assim: e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Deitam no pó e não se levantam. Pelo menos por enquanto não. Ok. E os salvos? Os santos? Os justos? O que acontece com eles? Os salvos, santos, justos, vivos, são transformados. Se cumpre então o que Paulo falou. O que é mortal se reveste da imortalidade e o que se corrompe se reveste da incorruptibilidade. Não há mais corrupção na nossa mente será lavada de todo o mal.
seremos transformados, o corpo e a nossa mente. E a Bíblia diz que subiremos, os mortos ressuscitam, já transformados, e os justos sobem para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Isso é a promessa de Deus. Ok. E os outros mortos? 1000 anos vão se passar. Esses 1000 anos será um intervalo em que os salvos passarão analisando livros, os livros destes que não estarão na eternidade, não estarão nos céus. Tudo isso é bíblico, ok? E você precisa ler o livro do Apocalipse. Você precisa ler, tá certo? Esses textos que eu já citei aqui, alguns eu citei onde está, outros eu não citei. Esses você precisa vasculhar, precisa procurar, ok? Eu citei o texto, você pode procurar até de acordo com a minha fala aqui, você pode procurar o texto, você vai encontrar o texto ali, ok? Depois dos 1000 anos, a Bíblia fala assim, então depois, se passaram os 1000 anos, importa que Satanás seja solto de sua prisão. Qual que é a prisão de Satanás? Vamos fazer uma conta simples. Os ímpios morrem. Todos, os que já estão mortos permanecem e os que estão vivos morrem. Os salvos sobem. Os que estão mortos ressuscitam e sobem, e os que estão vivos são transformados e sobem. Quem fica na terra? Ninguém. Satanás e seus anjos. Qual é a função de Satanás? Qual é o primeiro trabalho dele, o principal trabalho dele? Roubar, matar e destruir. Mentir, enganar. A quem ele vai enganar? A quem ele vai matar? A quem ele vai destruir? Ninguém mais. Então a prisão de um ser espiritual não pode ser física. A prisão de um ser espiritual é circunstancial. Ele está confinado a este mundo e aqui vai ficar por 1000 anos. E depois disso, a Bíblia diz, importa que Satanás será solto de sua prisão. Como? Aí vem a segunda ressurreição. Os ímpios todos ressuscitam. Agora, sem o poder do Espírito Santo para conduzi-los a Cristo, não há mais arrependimento, não há mais mudança, pelo contrário. Eles vão ressuscitar, e a Bíblia diz que o número deles é como a areia do mar, que ninguém pode contar. Quem é que enganou-os a vida inteira? A quem eles seguiram? Ao diabo, ao inimigo, a Satanás. Satanás vai em direção a este grupo gigantesco de pessoas, e vai dizer a eles que foi ele quem ressuscitou esse povo. E aí a Bíblia diz que a cidade santa desceu e parou no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o Vale do Megiddo, ok? Onde havia muitas batalhas. Tudo isso você pode pesquisar, ok? Ela para na cidade e a Bíblia diz que ela não tem, as portas dela ficam abertas, elas não fecham. Uma cidade de ouro, com todo mundo dentro, tudo aberto, qual é o raciocínio lógico? Vamos entrar e vamos dominar. Porém, a Bíblia diz que desceu então o fogo do céu e os consumiu a todos, tá bom? Esse é o final de Satanás e daqueles que não amaram a vinda de Jesus, não obedeceram, não seguiram os mandamentos de Cristo. E cabe a nós, então, fazer aquilo que é correto para herdar a ressurreição para a vida eterna. Isso é o que Deus preparou para nós, ok? Ele diz, eu vim para que tenhais vida e tenham vida em abundância. Essa vida em abundância não é essa terra que nós temos, não é aqui, é na eternidade. E a Bíblia diz que o fogo então purificará todas as coisas. E ali nós vamos sair. Isaías e Jeremias vão dizer assim, eles vão construir casas, eles vão plantar vinhas, é aqui, é esta terra restaurada. É isso que Deus preparou para nós, a terra restaurada. Não quer você habitar na eternidade? Então, por favor, em nome de Jesus, busque servir e seguir a Cristo. A Bíblia é seu guia. Você precisa ler, estudar e buscar nela a vida eterna. A Bíblia, o próprio Cristo diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não tem outro jeito de eu buscar a vida eterna se eu não ler e estudar as Escrituras. Ok? Deus abençoe você. Ore comigo. Pai querido e amado, estamos todos aqui, ansiosos, Senhor Deus, para ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Oxalá nós estejamos na primeira ressurreição. Oramos para que o Senhor nos dê esta graça, conceda-nos misericórdia e, acima de tudo, força contra o pecado. Abre nossa mente cada vez mais para enxergarmos aquilo que é a verdade que a Bíblia nos apresenta. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus.